Então, a palavra de hoje, né, é falar um pouco das coisas, como Deus facilitou as coisas para nós. Então, aí Paulo explica de uma maneira muito mais fácil ainda. Abra comigo Romanos, capítulo 10, no verso 17. Então, vamos ver, verso 13. Paulo fala assim, né? Bom, abre aí, Romanos 10, 13. Paulo fala o seguinte: por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só. O que nós precisamos fazer? Tirar diploma, ser formado em teologia, fazer isso para ser salvo? Não. Basta invocar o nome do Senhor e será salvo. Olha como é que ficou fácil, né? Por que fácil? Porque Ele fez o mais difícil para nós. Não é? Não é que foi fácil. Pensa como foi difícil para Jesus suportar, como nós já pregamos aqui, né? Todos os pecados do mundo, suportou tanto o pecado da humanidade, o que foi e o que ainda será. Estava sobre ele, está sobre ele, estava ali naquele momento na cruz sobre ele. Então, é muito difícil, mas para nós, ele falou assim, para vocês basta crer que Jesus Cristo é o Senhor. Tanto é que invocar o nome do Senhor, você se lembra, daquele ladrão na cruz, estava ali na última hora, o outro irmão dele ali falando, pô, Jesus, você não é o bom, tira a gente daqui e tal, né? E ele falou assim, fica quieto, meu. Nós pecamos, nós fizemos coisa errada, nós estamos realmente merecendo estar aqui, mas ele nada fez, né? E aí ele falou, Senhor, lembra-se de mim quando estiver lá na glória? E Jesus falou, ok, gostei. Porque ele invocou o nome de Jesus, chamou ele de Senhor, aceitou ele como Senhor, porque ele reconheceu Jesus na sua autoridade. E aí Jesus falou assim, amém, ainda hoje estará comigo lá na glória. Né? Então, olha só. Então, mas Paulo falou o seguinte, olha como é que é simples. Romanos 10, 13. Paulo fala o seguinte, no verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, muito simples, muito simples. Só que aí Paulo traz uma reflexão para nós. Paulo fala o seguinte, mas como invocarão em quem não creram? Ora, o ladrão lá, Dimas, ele creu que Jesus era o Senhor e falou, Senhor, lembra-se de mim, eu sei que você vai estar lá na glória com o Pai, porque você é o próprio Deus, se fez carne. Ele não falou tudo isso, mas ele sabia quem era Jesus, pelo que Jesus fez, pela obra. Então, aí Paulo fala umas reflexões. Mas como invocarão em quem não creram? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como crerão de quem nada ouviram, daquele que ninguém nada ouviram? Ninguém falou nada de Jesus. Como é que as pessoas vão crer se não ouvirem falar da obra de Jesus, A terceira pergunta, e como ouvirão se não há quem pregue? Opa, está mexendo conosco aqui, Como ouvirão falar de Jesus se ninguém fala? Ninguém abre a boca para falar da obra de Cristo, Básico, irmãos, básico. Quantas vezes nós falamos de Jesus essa semana para outras pessoas? No grupo a gente fala, Mas fora do grupo, falarmos assim, da obra da Salvadora de Cristo. Então, aí Paulo faz mais uma outra pergunta, E como pregarão se não forem enviados? Então, na igreja está aqui, por exemplo, nós estamos pensando em pessoas, preparando vocês, a palavra vem para estimular a uma coisa muito importante que nós temos.
pregar o Evangelho, né? Então, nas quintas-feiras tem havido aí oportunidade, né? Mas não é só nas quintas-feiras, nós podemos e devemos falar, né, da salvação para as pessoas. Porque como serão salvos se não há, né, ninguém... Né, eu vou começar pela primeira pergunta. Como invocarão? Porque basta invocar o nome de Jesus, mas se ninguém souber disso... Aliás, eu já contei aqui, né, a questão da salvação, por isso que eu falei, é uma palavra de hoje bem básica, mas necessária para a gente pensar naquilo que Paulo está falando aqui. Como é que eu vou ajudar, né, nessa obra, né? Se eu não sou um pastor, não sou pregador, não, mas calma, né? Calma, que nós temos que como fazê-lo. Então, a primeira pergunta, como invocarão quem não creram? Como crerão naquele de quem nada se ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, aí Paulo conclui, como é formoso os pés daquele que leva o Evangelho. Né? Como é bonito, né, a ver pessoas saindo do seu status, do seu lugarzinho ali, no seu conforto, né, para falar de Jesus. Como é lindo, né? A pessoa que dedica a falar do Evangelho. Né? Então, primeira conclusão que nós chegamos antes de entrar aqui na palavra. Pregar o Evangelho é uma necessidade, tá? Precisamos falar, pregar o Evangelho, é uma necessidade. Mais do que uma necessidade, é uma obrigação. Porque se nós não falarmos, como diz a palavra, até as pedras clamarão, né? Amém? Então, por isso, a palavra de hoje vai ter assim um beabazinho do como é que é essa questão do pregar, da fé. Como é que eu abordaria, né? E aonde que entra aqui essa questão dessa palavra que Paulo nos provoca a pregar o Evangelho. Então eu quero pedir para os irmãos aí para projetar aqui na tela uma transparência que fala 3 palavras que ajudam a entrar no céu. Aliás, quem estava no curso, né, bíblico da palavra online terça-feira, né, o pastor Rodrigo fez essa abordagem das 3 palavras. Então eu quero. Então as 3 palavras para entrar no céu. Primeira palavra, fé. Né? Então, por ela, nós somos o quê? Justificados. Transformados. Então, é pela fé, não é? Se vocês lembrarem lá de Romanos 5:1, tem até um louvor, eu ia pedir para os irmãos do louvor cantar hoje, mas eu falei, não. Sempre eu fico pedindo as coisas, enrolo todo mundo aí fica complicado. Então tem um louvor que fala assim, justificado, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo Rei, porque nós somos... Como é que é? Bom, não vou cantar aqui não, mas o objetivo é lembrar que justificado fomos pela fé. Então a fé, né, é pela fé que nós somos justificados. Né? Aquilo que nós não podíamos fazer, Cristo fez por nós. Então, se basta você crer, né? Como? Né? Porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Por quê? Jesus falou o seguinte, eu passo o meu diploma para você. Eu passo a condição que eu, né, fui aprovado, né? Jesus foi o maioral, né? Passou em todos as provas, né, todas as formações, para nós usarmos essas formações para passar, para entrar na glória. Né? Então, a fé é pela fé, justificado, pois, pela fé. Aí fala assim, né, temos paz com Deus, porque se nós não tivermos justificado, nós não podemos ter acesso a Deus. Pela fé, acreditando que Jesus já fez por nós, nós nos habilitamos a chegarmos a Deus. Né? Então, a fé, né? A fé, ela nos justifica. E como é que ela nos justifica? Transformando a nós. Né? Então, lembra aquela pregação que o homem, a natureza pecaminosa, era como a lagarta
que vira numa borboleta, né? Tem uma transformação. Então é pela fé. O que quer dizer pela fé? Basta crer. Basta você crer, né? E aí, a segunda palavra é a graça, né? Por causa dela, nós alcançamos, por causa dela, nós temos acesso, por causa dela, nós recebemos o quê? A salvação. É pela graça. Como assim, pastor? O que Jesus fez, né, tem um preço enorme, né? Que nem eu nem você precisamos pagar, é de graça. É pela graça, é de graça, né? A palavra graça é você não mereceu, né? A graça é um presente não merecido, né? Nós não merecemos, mas Deus falou o seguinte: vai receber, basta você reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, essas três palavras, né, nos vai dar a entrada no céu. Ah, mas pastor, eu já tenho. Então, mas é para você pegar essa orientação, para você entender como é que você vai abordar uma pessoa, que nem uma vez, eu citei já aqui, né, eu estava no aeroporto, estava embarcando para o Rio de Janeiro, e na minha frente tinha bastante executivos ali, né, pegando o avião, e aí eu ouvi assim na conversa de um dos senhores lá falando assim: engraçado esses crentes. Esses crentes ficam falando assim: você tem que ser salvo, você tem que ser salvo. Mas ser salvo do quê? Né? Ele falava: eu não estou perdido? Como é que eu vou ser salvo? Né? Tal. Aí eu pensei comigo, né? Não vai dar tempo de eu falar para ele, mas como eu gostaria de ter tempo para explicar o que é que ele está sendo salvo. Né? É do inferno mesmo, né? Não tenha dúvida, é do inferno. Então, olha só as três palavrinhas, né? Pela fé, nós somos justificados. E como é que nós somos justificados? Quando nós somos transformados, né? Nós somos transformados numa natureza que Deus olha para nós e vê Cristo em nós. Né? É a mesma coisa que aqui é a sua vida. Né? E você fez coisas erradas, né? Você, natureza pecaminosa, mas depois que você aceitou Jesus, ele vem, e quando Deus olha para você, não vê mais você, vê Jesus. Fala: pode entrar, Jesus. Vocês, né? Então agora nós pegamos a imagem de Jesus. Deus olha a nós, justificado, transformado, e enxerga Jesus. Por isso nós podemos entrar, né? Pela graça, né? Então, por causa dessa graça, que é o que ele fez por nós, nós temos acesso à salvação. Nós alcançamos a salvação, nós recebemos a salvação. Então, essas três palavrinhas, nós temos que entender bem, colocar no nosso raciocínio, para poder falar o seguinte: do que você vai ser salvo? Como é que eu sou salvo? Primeiro é pela fé. Né? Eu tenho que crer, porque Paulo fala, né? A palavra que nós lemos aqui, ele fala, vou ler aqui novamente aqui, onde todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Então, só isso. Bom, irmão, dentro dessa linha, né? Então nós temos aqui um plano, precisamos ter fé, né? E pela fé nós temos acesso à salvação pela graça. Então, quando aquele louvor, até eu pediria se o pessoal no próximo domingo cantar, para a gente gravar bem isso. Justificado, pois, pela fé. Por eu crer em Jesus, eu tenho paz com Deus. Ele nos reconciliou com Deus. Deus estava muito bravo conosco porque a gente estava no pecado. Mas quando a gente crê no Senhor Jesus, os nossos pecados são lavados. Então, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Rei, né? A quem Ele nos deu acesso à graça. A graça é receber o que Ele fez, né? Entendeu? Então, por isso, né, nós alcançamos a salvação, por isso nós temos acesso à salvação e tudo mais. Bom, dentro dessa palavra, né, nós temos que, assim, a proposta aqui é que nós temos que falar do Evangelho, nós temos que tirar, né, a inibição e falar
né, para pessoas que, às vezes, do nosso convívio, da nossa família, que não crê. Nós temos que insistir, porque o tempo está acelerando, né? O tempo do fim está próximo. E nós temos que trazermos, né? Porque nós fomos chamados de colaboradores de Deus. Como é que nós vamos colaborar com Deus se nós não falarmos do Evangelho, né? Irmãos, mas aí para a gente pegar um pouquinho, né? Abrir um pouquinho de como funciona a questão da fé, como isso acontece na prática, né? Nós temos que falar, né? O pregar o Evangelho é falar, não é? O Evangelho. Mas não é só isso. Não é só falar, eu venho aqui e vou pregar o Evangelho, leia aí João, leia aí, né, Evangelho de Marcos, leia isso. Não, eu tenho que não só falar do Evangelho, mas eu tenho que fazer as minhas atitudes, né? O falar, mas eu tenho que fazer. O falar faz parte, porque vocês têm que ouvir, as pessoas precisam ouvir, mas as pessoas também precisam ver o que eu faço. Não é só falar, é também viver o Evangelho. Porque senão não funciona, né? Quer ver uma questão, né? Então, como eu estava falando aqui, envolve fé. Vamos começar pela fé. Hebreus 11:1, a palavra de Deus diz o seguinte, ó. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A palavra diz isso. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, a fé é a certeza daquilo que você espera e a convicção de fato que você não está vendo. E aí, na prática, né, lembra-se que Jesus chamou os seus discípulos, Pedro, Tiago, João, pescadores, né, e chamou ele para serem seus seguidores, e falou assim, ó, vem comigo, segue-me que a partir de agora sereis pescadores de homens. Lembra disso? Então, Jesus, ele pega um exemplo de pessoas simples e fala, a partir de agora, né, vocês me seguem que vocês vão ser pescadores de homens. Então, vamos voltar naquela cenário, já que Jesus trabalhou com pescadores, vamos falar o seguinte, para entender a fé, vamos pensar um exemplo de um pescador, tá? Na ótica de um pescador. Primeiramente, né, o pescador, eu vou falar isso, deve ter bastante pescador aqui conosco, né? Se está ouvindo aqui o Tonhão, né, o nosso irmão Antônio, aquele de bigode, eu sei que ele é um pescador, gosta muito de pescaria. A Cida de Sorocaba, né, quando ela tinha lá uma boa saúde, ela não estava sempre pescando. Então, o pescador, quem é que gosta de pescaria? Eu, particularmente, sempre gostei, né, só não tenho tido tempo. O pescador, né, primeira coisa, né, ele tem que ter fé. Quando ele vai num rio, ele tem a certeza que naquele rio tem peixe, não é isso? O princípio, né, de ir pescar é num lugar que tem peixe, né? Você não vai pescar num lugar que não tem peixe. Então, a primeira coisa, como diz aqui, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se eu vou pescar em tal lugar, eu tenho a certeza, né? Eu espero que lá tenha peixe, né? Aí, tá? Então eu vou lá. Mas o peixe não está lá pulando na flor da água. Eu chego lá e eu tenho a convicção que debaixo d'água, mesmo não estando vendo, ele está lá. Então, é a certeza das coisas que espero. Eu espero que lá tenha peixe. Tenho certeza, não é que eu espero não. Tenho certeza que lá tem. E aí, eu vou lá e acredito, tenho convicção que, embora eu não esteja vendo, lá debaixo tem peixe. Por causa disso, eu, como bom pescador, eu já vou preparado para pegar o peixe. Então eu vou com os apetrechos de pesca, né? Então eu já me preparo para ir para a pescaria, já levo os apetrechos para aquele tipo de peixe, né? Que peixe que vai ter lá? Vai ter tucunaré, vai ter tilápia, vai ter pintado, vai ter isso, dourado, enfim.
para cada tipo de peixe tem um tipo de isca. Então você fala assim, não, que peixe tá pegando lá essa época do dourado. Então tem que levar isca para dourado, anzóis de dourado, tudo isso, né? Adequado àquilo que se espera. Por que eu faço isso? Porque eu tenho certeza que lá tem. Eu tenho a convicção que ele está lá debaixo, lá, por isso eu chego, preparo a minha tralha, né, como diz na pescaria, na gíria lá, e eu lanço o meu anzol na água com a isca, na certeza que eu vou pegar o peixe. Agora, o seguinte, a pescaria é também um pouco de quem tem paciência. Quem é muito ansioso não consegue pescar porque tem que esperar, né? Não tem que ter o dom da paciência, né? Porque senão não consegue. Agora, quanto tempo você espera? Uau, eu tenho fé que lá tem peixe. Eu tenho a convicção que ele está lá debaixo. É uma questão de eu ter a isca certa, o anzol certo para pegar o peixe. Então, eu vou esperar o tempo que eu acho importante que aconteça algum sinal. Por quê? Eu posso esperar meia hora, nada aconteceu, você já vai ficando, opa, já faz meia hora que estou aqui, nada. Uma hora, nada. Quanto tempo? Então, você passa a olhar o quê? Os sinais. Né? Se você percebe que está tendo sinais, alguns beliscões, né? Algumas ameaças de pescar e tal, ou então você puxa a isca, não tem mais nada, pô, tem peixe aí, né? Porque como é que sumiu a isca, né? Ou então, quando você vê que tem outras pessoas pegando peixe, e você fala, então tem peixe, porque o outro está pegando, então eu vou pegar também. Então, irmão, eu falei isso aqui, não é a intenção não é ensinar vocês a pescar peixe, mas entendendo o que Jesus falou para os discípulos, que faria eles pescadores de almas, de homens, nós também não podemos chegar com essa ideia de que nós vamos falar de Jesus e as pessoas vão vir para Jesus sem pensarmos que tem que ter estratégia, que tem que ter sabedoria, que tem que ter saber aonde você vai, para quem você vai, com o que você vai, não é verdade? Então, não é só chegar, né? Eu sou pescador e eu sei que pescar é lançar o anzol na água e que vai pegar um peixe. Não, não é assim. Então, quando nós falamos de falar do Evangelho, eu falei do Evangelho, não aconteceu nada. Se você for num rio cheio de peixe, jogar um anzol sem isca, também não vai pegar nada. Está entendendo? Porque às vezes, irmão, a gente desiste na primeira vez, na segunda vez que fala, para mim, eu não tenho dom do Evangelho, de pregar. Não é isso, irmão. Mas aí, então, eu estava dizendo, né, que você faz. O que o pescador faz? Ele espera o sinal. Ele espera um tempo que ele entende de bom senso esperar. Quando não tem sinal, nenhum peixe beliscando, nada acontecendo, e ninguém pescando, o que esse pescador faz? Ele muda de lugar. E vai para o lugar onde as pessoas estão pegando. Tá? Irmão, de novo, eu não estou aqui ensinando a pegar peixe. Mas o Senhor Jesus falou, te farei pescadores de homens. Então, nós precisamos entender, né, que falar do Evangelho é necessário. E as pessoas estão precisando ouvir da palavra. Mas nós temos que ter a palavra certa, a direção certa, né? Então, quando nós falamos aqui nessa pergunta, nós vamos ver aqui, do mesmo jeito, pregar o Evangelho, você tem que ter sabedoria para ensinar, para poder trazer a palavra. Pensa também, né, como nós temos que aprender para tratar, também ensinar os nossos filhos. Vamos fazer uma comparação, né? Como é que você que tem filhos, né, entende, lida com seus filhos?
Primeiramente, os pais já sabem disso, que os nossos filhos precisam receber de nós o ensino, não é? A melhor orientação. Nós que queremos que ele seja uma boa pessoa, uma pessoa com caráter, com profissão, com, né, todo respeito que se possa ter, né? Então nós temos que ensinar. E se nós não ensinarmos, o mundo lá fora vai ensinar, não é verdade? Se nós não ensinarmos, o mundo lá fora vai ensinar. Então isso aí é fato, não é nenhuma sabedoria, não está escrito na Bíblia, não. É o que acontece, só você ver. Se um pai que não liga para ensinar seus filhos, deixa ele que a vida ensina, mas depois não reclama, né? O filho que tem. Irmãos, mas o que acontece com os filhos? O que você fala para os seus filhos, entra por aqui, sai por aqui. Aliás, muitas coisas, né? Não é tudo. Muitas coisas que você fala para os seus filhos, entra para um lado e sai para o outro. Agora, o que você faz, ele está assim, ó. Tá? Ele está olhando. E tudo que você faz fica gravado na consciência, no subconsciente dele. Cuidado, porque você pensa que não, mas tudo que você faz, os seus filhos estão aprendendo. E quando eles crescerem, vão ser adultos igual vocês. Né? Se você, por exemplo, né, aquele pai que é um pai grosseiro, estúpido, que não tem, né, trava, não tem modos e tal, trata a mãe, a esposa mal, o filho está vendo, está aprendendo. Vai ser um marido exatamente igual o pai foi. A filha, mesma coisa. Então, por isso, eu sempre falo, né, que a nossa vida no lar, né, que quem tem filhos, é como se você estivesse num teatro, num palco, e os seus filhos estão lá assistindo você. Tá? O teatro da vida, né? Exatamente do jeito que você é, ele está aprendendo. Aquilo que você fala fica pouco, mas o que você faz fica gravado. E ele aprende, né? Então, por isso, nós temos que investir, né, nessa questão assim como eu evangelizo meus filhos, ele vê o que eu estou fazendo, também as pessoas estão vendo o que nós estamos fazendo, quando a gente vai falar de Cristo. Então, por que para mim não funciona? Porque você não só prega o evangelho, né, com a boca, mas com a sua vida. Agostinho já falava, prega o evangelho, se precisar, fale. Né? A nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Então, irmão, quando nós falamos aqui, né, eu vejo aqui, Paulo, eu amo essa palavra aqui. Olha, a primeira vez que eu li essa palavra aqui, 1 Coríntios 11, 1, eu falei assim, não, eu não acredito que Paulo falou isso. Paulo falou o seguinte, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ué, pastor, o que tem de anormal nisso? Ué, é muito fácil falar, vamos, que você tem que ser igual a Jesus. Jesus foi santo, Jesus foi perfeito, Jesus não pecou, blá, 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 né? É fácil você falar do evangelho. Aliás, né, Jesus é o nosso exemplo, né? Nosso alvo para a gente ser conforme a imagem dele. Mas a ousadia de Paulo falar, olha para mim, olha para a minha vida, sede meus imitadores, porque se você for meu imitador, você vai ser exatamente igual a Cristo. Você vai gabaritar Cristo para você. Não é ousada essa palavra? Mas exatamente isso. Perfeito. Né? Porque se nós somos igual a Cristo, olha para mim que eu já estou sendo. Então você não precisa se preocupar para entender muito. Eu sou a cópia viva de Jesus aqui na terra. Né? Então, irmãos, é para isso que Deus nos chama. Para ser, Ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho único, né? Para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não é assim?
que diz a palavra, Romanos 8:29. Então, nós temos um desafio para nós. Deus nos chama com um propósito. Ele quer nos abençoar. Ah, pastor, eu já fui abençoado, mas não é só para isso. Né? Nós temos uma missão, né? Deus nos chamou para serem seus colaboradores. Nós já pregamos aqui, lavoura de Deus. E como é que nós estamos sendo isso? Como é que nós estamos funcionando? A nossa vida tem que falar, né? A nossa vida, nossos exemplos. Aí, tem uma passagem lá, a primeira carta de João, que fala para nós andarmos como Jesus andou. 1 João 2, de 4 a 6. João, assim, na carta dele, né, ele fala o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, ainda falando de Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Aquele que diz que é cristão, conhece Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, a palavra diz que ele é um mentiroso. Ele não poderia falar nunca que é cristão. Aí, ele fala o seguinte: e nele não está a verdade. Agora, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. E o amor de Deus, né, nele tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto, sabemos que estamos nele. Agora, concluindo, aquele que permanece nele, em Jesus, esse também deve andar assim como ele andou. Então, eu me lembro que logo que eu converti, o pastor Kamakura contou um caso, que ele citou lá, que ele conheceu uma pessoa, não sei, São Paulo, que lugar, que ele estava assim, de aquelas vestes compridas, né? Cabelo comprido, barba comprida, e ele, cristão. Ele falou assim, olha, por que você está assim? Porque a Bíblia diz que nós temos que andar como Jesus andou, sandália, né? Irmão, não é necessariamente, né, com vestes, com cabelo longo, você pode até deixar o cabelo longo, né? Não é proibido, mas é a nossa vida, né? A nossa vida, nós temos que andar como Jesus andou, né? É poder trazer para as pessoas a imagem de Jesus. Então, a nossa vida, a hora que eu estava preparando essa palavra, estudando essa palavra, né, Deus me deu um exemplo. Você tem que ser igual uma placa de trânsito. Né? Como assim, pastor? A placa de trânsito, ela fala por si. Quando você olha uma placa, está escrito pare, você para. Né? Não vá em frente, porque você vai cair num abismo. Se nós somos realmente, né, permanecemos em Cristo, a nossa vida tem que ser exatamente como uma placa de trânsito. Para as pessoas olhar para nós e falar assim, olha, por aqui não, né, porque você, né, vai cair, né, num abismo. Vire à direita. A pessoa fala, não, por que vira à direita? Porque a direita é que você vai encontrar a direção correta. Então, nós temos que ser aquela placa de trânsito, né, que as pessoas vão olhar para nós e em nossa vida, ela seguindo a nossa vida fale, né, e dá a direção para a vida dela. Não é? Então, tem hora que você vai ver estreitamento de pista à frente. Sinal que tem hora que você tem que respeitar, que só passa um. E você tem que respeitar que aquela pessoa vá na sua frente, porque você não pode ir do lado dela. E tem hora que a gente não aceita, né? A individualidade das pessoas. E tem hora que você tem que falar assim, ó, reduz a velocidade, espera a outra. Não é porque você está mais preparado que você tem que atropelar. Então, nossa vida, né? A nossa vida tem que sinalizar para outras pessoas, né? Se nós estamos assim na palavra, se nós estamos em Cristo, a nossa vida, como nós nos comportamos, como nós agimos, tem que mostrar para as pessoas um bom exemplo, né? Uma direção. E nisto,
nós estamos cumprindo o nosso papel, né? Nisso nós estamos sendo os colaboradores de Deus. Né? Então, na sua primeira carta, João, ele trabalha para falar como é que tem que ser o cristão. Tá? A carta de João tem 1, 2, né? Terceira carta de João, ele fala como é que tem que ser o cristão. Então, o cristão é alguém que vive à luz da honestidade e da dignidade. Concorda comigo? Eu vou repetir. O cristão é alguém que vive à luz da honestidade e da dignidade. Então, se alguém, né, fala assim, mas pastor, eu sou uma pessoa assim que eu nasci num lar pobre, não tem nada disso. Não precisa de dinheiro, de ter nascido em berço rico para ser digno, para ser honesto, para ter uma vida digna, né? Digna só Cristo. Ter uma vida digna. Então, nós temos que ter isso como um princípio na nossa vida. Né? Porque é inconcebível a pessoa dizer-se cristão e agir com maldade ao próximo, não é verdade? Dá para aceitar alguém dentro da igreja dizendo ser cristão e agir de maldade com outra pessoa? Não dá. Não dá, é inconcebível. Né? É doído isso para a gente falar, mas como pode ser cristão? É inconcebível a pessoa se dizer cristão e não ser uma pessoa confiável. Ah, essa pessoa, eu não confio nela não. Né? Como? Então, é inconcebível, né, a pessoa dizer cristão, né, e alguém chamar essa pessoa com todas as letras de um velhaco. Né? Se alguém, né, se diz cristão e alguém chamou de velhaco, muda sua atitude. Se alguém se diz cristão e alguém chamou você, não é chamou assim na raiva, não. Falou, não, você é um velhaco, por A mais B, eu provo. Você é um mentiroso, por A mais B, eu provo. Muda a sua atitude, porque não vai dar certo. Né? Muda a atitude, porque você está indo no caminho da tragédia pior que pode acontecer na sua vida. Né? Então, nisto, a gente entende o que a Bíblia espera da gente. Né? Então, nós temos que mudar a nossa atitude. Né? Quem é cristão também vive em comunhão. Quem é cristão, como Jesus fazia, né? Ele estava sempre em comunhão, sentando à mesa, compartilhando. Né? Então, nós temos que estar ligado no corpo. Né? Então, se você está no corpo, você é mão, braço, pé, cabeça. A cabeça é Cristo, vamos deixar assim para não confundir. Né? Olhos, ouvidos, alguma coisa você é. A palavra diz, né? Se você permanecer em mim, eu permanecerei em você. Então, para permanecer em Cristo, tem que participar do corpo. Então, se você não está no corpo, participa do corpo, seja do corpo. Você já pensou se você é uma mão, um braço, um pé? E tem gente que fala, não, eu estou muito bem assim, né? Mas você já viu mão andando sozinha por aí? Não é legal, né? Então, pode ser que o pessoal pense que é da família. Então, não é legal. Nós temos que participar do corpo, porque nós somos parte do corpo. Então, Jesus, ele nos chamou para isso. E quando a gente fala participar do corpo, né, a palavra diz o seguinte, né, aquela pessoa que participa do corpo, ela chora com os que choram, se alegra com os que se alegra. Né? Ela está presente. Né? Porque não dá para a gente ter dor na mão e continuar tudo bem na cabeça. Não, você não tem cabeça se você está com dor. Na verdade, se uma parte do seu corpo está doente, você acaba ficando complicado também no resto. Então, nisto, Deus está nos chamando aqui para uma sintonia fina, né, nos abençoar, mas Ele tem certeza do potencial de cada um de nós para abençoar o corpo também. Romanos 8, 29, eu vou repetir aquilo que eu já falei lá atrás. Ele diz assim, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme
a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, por isso que eu estou falando o seguinte, a palavra de hoje está falando o seguinte, nós temos que ser a imagem de Jesus. Pastor, eu tenho muita coisa que melhorar, amém, mas Deus, Ele nos capacita, é o Espírito Santo que nos ajuda, não somos nós, pela força dos nossos braços, mas é pela nossa comunhão com Deus, pelo reconhecimento que a gente quer isso. Então você vai começar a amolecer naquilo que você é duro, né? Para poder Deus trabalhar. Então, irmãos, eu esperava que a Roberta fosse vir aqui hoje, ia pedir para ela dar um testemunho, né? Que ela teve um livramento muito grande essa semana, né? Ela foi buscar a mudança da mãe dela em Sorocaba, e ela estava vindo com o caminhão, estava o filho dela, estava no caminhão da mudança, e ela vinha vindo no carro com a mãe dela, a sobrinha dela e mais outras pessoas. E um caminhão abalroou o carro dela, capotou. Né? Assim, deu perda total no carrinho dela, né? E por pouco, muito pouco, e Deus livrou ela e todos que estavam no carro, né? Teve um pequeno corte e tal, que ela estava segurando uma televisão dentro do carro. Olha como é que é livramento, né? Eu estava querendo que ela dava testemunho, mas estou tomando a liberdade de falar, porque sabe o que o diabo faz, irmãos? O diabo, sabendo que Deus nos chamou para termos imagem de Jesus e convencer as outras pessoas a vir para o centro da sua vontade, ele quer nos tragar. E como é que ele faz isso? Duas formas. Tirando a vida mesmo, né? Quando você é uma pessoa que você está destinada a fazer a obra de Deus, o diabo vai tentar, mas Jesus está lá, né? Como foi o caso da Roberta, né? Jesus está lá livrando, capotou quantas vezes foi, mas nada aconteceu com ela. Mas tem outras vezes que o inimigo faz espiritualmente, né? Para poder calar a boca da pessoa, para a pessoa não ter força, né? Então eu sei que tem muitas pessoas que têm experiência, né? Eu estava falando domingo passado, veio um irmão aqui que a irmã Simone trouxe, né? Está passando uma luta de depressão muito grande, então nós estamos orando. Então é terrível, mas a pessoa fica sem força. E não é brincadeira, né? A gente sabe que essa luta é grande, né? Então o inimigo vem e faz tudo para nos calar, para que a gente não avance com a obra de Deus, aquilo que Deus preparou para que você fosse. Mas, como diz assim, né? O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras malignas. Então, Deus é maior do que toda a obra do maligno para tentar nos segurar. Mas a gente tem que ficar entendendo isso, que tem um propósito de Deus e o propósito do maligno, de segurar, travar. Quantas coisas você já não pensou em fazer para Deus e não conseguiu dar um passo? Não é verdade? Quantas coisas, não, agora eu vou, aí acontece o negócio. Agora eu vou, acontece o negócio. Então a gente tem que romper, né? A gente tem que romper. Então, o inimigo, ele pode querer fazer o que for, né? Mas nós temos que entender o seguinte, né? Os planos de Deus, nenhum deles é frustrado, né? Se nós entendermos isso, porque se nós não tiver esse entendimento de esforçar, a gente vai parar no primeiro tranco que a gente leva. O inimigo chega e dá uma trombada, você cai, que jogo bruto é esse? Mas é assim que ele joga, tá? Ele vem para te derrubar, vem para te colocar na cama, vem para te deixar você sem força. Mas quando a gente sabe que nós temos Jesus do nosso lado, né? Quando nós sabemos que Deus é maior, não tem diagnóstico, não tem nada que possa te segurar, se nós cremos, então Deus vai lá para trás. Você crê em quem? No seu problema ou no Deus que você serve, né? Então, nisso aí, irmãos, eu quero que os irmãos entendam, né? Que nós temos um propósito, né?
O diabo, ele não quer que você seja a imagem de Jesus, que as pessoas vejam Cristo em você, que nas suas atitudes. Por isso, né, nós temos tanta dificuldade de fazer a obra, mas eu vejo aqui na nossa igreja, os irmãos assim, um esforço grande. Nós estamos nos movimentando, já ficamos muito tempo inertes por causa da pandemia, tudo bem, mas mesmo assim não paramos, vamos de um jeito, vamos do outro, né? E a gente quer promover na nossa igreja curso para casais, curso para educação de filhos, né? Para poder ter comunhão, ter o discipulado, né? Os irmãos mais novos da nossa igreja, nós estamos conversando aqui para a gente fazer um estudo para trazer a visão da igreja, integrar os irmãos, né? Vamos ter batismo aí, estamos já preparando. Enfim, a igreja não pode parar. O inimigo quer, ele tem 1001 motivo para nos parar. Mas Deus falou o seguinte: você é que nem quando Moisés estava lá com o povo, lá na frente do Mar Vermelho, né? Milhões de pessoas lá com ele lá. O faraó está vindo aí, né? E aquele poeirão levantando lá e um marzão aqui, né? E Moisés falou assim: olha todo mundo gritando aqui que nós vamos morrer, que nós vamos morrer. E aí Deus. Aí ele falou para Moisés: o que você está fazendo aí, Moisés? Diga ao povo que marche, né? Então, tá com esse cajado aí na água que você vai ver a obra de Deus. Então Deus está falando para nós colocarmos o cajado na água, acreditar. E o mar vai se abrir e nós vamos ver o faraó naufragar naquele marzão lá. Amém? Eu creio, irmãos, o que Deus está fazendo, né? Com todas as dificuldades, lutas, pessoas têm vindo, às vezes mesmo se arrastando, sofrendo, não acredita. Mesmo, mas pastor, eu também estou sofrendo, mas olha, a sua referência é muito importante, porque assim, eu também passei por isso e eu estou aqui. Às vezes você tem que falar, né? Deus coloca uma pessoa na sua frente para você orar, você fala assim: mas eu também estou fraco, né? Eu também estou fraco. Faça a sua parte. E Deus já está fazendo a dele, né? Deus já está fazendo a dele. E aquilo ali é parte do processo de você crer. O que é fé? Né? A certeza daquilo que espera. Eu tenho certeza que nenhuma das batalhas que Deus tem permitido a gente entrar, Ele permitiu que o inimigo vencesse. É porque a palavra diz isso, que Deus não dá nenhuma prova maior que você possa resistir, né? Nenhuma tentação que você não possa resistir. Então, tudo aquilo que vem é porque Deus nos conhece, Ele sabe. Mas Ele quer que a gente acredite também, né? Então, a nossa igreja, nós estamos vendo, você que está aqui conosco presencialmente, você que está na internet, Deus está falando para nós, né, que o propósito dEle, né, na nossa vida, a gente precisa falar, né? Fazer a nossa parte, porque Deus já está fazendo a dele. E quem vai convencer aquela pessoa dos seus pecados não somos nós, tá? Quem dera eu chegar para uma pessoa e falar: você é um pecador, você vai parar de pecar agora. Esquece. Mas é o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo. Mas aí Deus nos dá a estratégia, nos dá a fé. E a fé não é de nós, não vem de nós, é dom de Deus, né? Então, se você crê, né, no Deus que nós servimos, você vai pedir força. Então, isso aí é uma questão de determinação. Eu estava conversando, ontem eu fui para Campinas, né, visitar meus irmãos lá, e eu tenho um cunhado, o tempo está passando, né, muito rápido. Eu fiz aniversário na quinta-feira, sexta, né, 67 anos. Para quem não sabe, 67 anos. Eu falo 21, né, para não precisar falar a idade. Aí, conversando com o meu cunhado, que nós somos bastante irmãos, o Zezinho Cassaro, né, italiano, ele foi o primeiro a chegar na família, né, dos cunhados. Nós somos 6 homens, 5 mulheres, acho que é isso, da primeira família do meu pai. Aí, eu lembro do Zezinho, né, chegando, né, eu morava num sítio para namorar com a minha irmã,
de trator. Né? E aquele jovem e tal, eu lembro assim, né, como se fosse hoje, né? Conversando com ele ontem, ele está fazendo 80 anos. Falei, meu Deus! 80 anos, né? Mas graças a Deus. Aí nós estávamos falando da vida. E ele falando assim, ó. Eu falei assim, eu chamo ele de Zezinho, ele também me chama de Zezinho, né? Aí ele falou assim, eu falei, ô Zezinho, você não fumava? Você parou de fumar? Parei de fumar, parei de beber. Como é que foi? Porque eu vejo tantas pessoas. Ele falou o seguinte, um dia, ele estava lá no banheiro fumando. E ele escutou o filho dele, mais velho, falando para a mãe, mãe, você sabia que o pai fuma escondido? Ah, o pai fuma escondido. E ele ouvindo, né? Só que ele fuma no banheiro, para que ninguém veja, mas fica uma carniça naquele banheiro, que Deus me livre, tá nojo entrar lá. E ele ouvindo aquilo, ele olhou para o maço de cigarro, e aquele maço de cigarro ali, ele falou assim, que vergonha. Ele contando para mim, né? Ele falou assim, joguei o maço de cigarro no lixo, e a partir daquele dia, zerei. Né? Então, a palavra diz isso, que o Senhor já venceu todos os nossos pecados lá na cruz. Né? Se nós sabemos que nós temos uma fraqueza, e sabendo que Ele já deu a vitória, determina isso. Fala assim, ó, zerei. Né? Que nem eu tomava muito café, eu já contei isso para alguns, né? Eu visitava as agências do banco, e às vezes eu visitava 10 agências no mesmo dia, e cada agência que eu visitava eram uns 4, 5 cafezinhos, né? A hora que chegava, daí a pouco eu tomava um cafezinho, e você por educação ia tomando. Um dia eu fiz as contas, falei, meu Deus, estou tomando mais de 50 cafés por dia, isso vai me fazer um mal danado, né? Aí, deu um estalo, eu falei, eu não tomo mais café, né? Chegava na agência, ô Guiar, vamos tomar um cafezinho? Desculpa, mas eu não tomo café. Ah, é? Não tomo. Nem no banco, né? Eu trabalhava na Cidade de Deus muitos anos, e na Cidade de Deus tem de manhã à tarde, toda hora passa a mulher do café. Aí as pessoas, põe 2 aqui, põe 3 aqui, e você quanto você quer? Eu falei, 0. Não tomo café, nunca tomei café. Às vezes eu até fico sem graça, as pessoas pensam que é falta de educação, mas não, foi uma opção, por determinação, eu falei, não tomo. E olha que café, né, para uns é veneno mesmo, né? Mas eu poderia tomar, mas eu sei que aquilo ali, a conta ia chegar um dia, né? Então, irmão, depende de nós, depende de você. Deus já te deu a força, deu toda a vitória, deu a chave, né? Ele arrancou a chave do pecado da mão do Satanás, né? Ele não pode mais te trancar. Só depende de você crer e falar assim, comigo não, negão, né? Comigo não. Ah, pastor, eu preciso de ajuda. Vamos orar, né? Vamos buscar. Então, creia. Deus quer que a gente seja a sua imagem. Como é que você vai ser imagem se você não luta? E Deus falou, eu já te dei a força, eu já te dei a solução. Depende de você crer. Então, por isso, Paulo fala com a simplicidade, né? Já foi dado, basta, né, a opção da pessoa crer, né? Agora, como é que crerão se não há quem pregue? Aí entra na nossa parte, irmãos. Não podemos voltar para casa hoje sem entender essa mensagem. Como crerão se não há quem pregue? Ó, Deus está falando, eu preciso de você, um por um, né? Para que vidas sejam salvas. Irmão, você não precisa ser o pastor, vir aqui pregar, mas a sua vida vai falar mais alto do que uma pregação do Evangelho. Porque fala, não, realmente, né? Se eu subisse aqui no púlpito e falasse para vocês isso aqui, depois você ia ver a minha vida, não é nada disso? Falei assim, mas que groselha o pastor Agar está falando lá em cima, né? Mas não, irmãos, quando você assume um compromisso com a palavra de Deus,
né? Tem hora que você vai ficar nervoso, você pode fazer coisa, mas você pode também ter o arrependimento, né? Você pode pedir perdão, Deus te perdoar imediatamente, você limpa o que você fez errado, porque ninguém é perfeito e acaba, né? Mas não prossiga no erro, né? Como diz alguém, né? O passarinho pode até pousar na sua cabeça, mas não pode fazer ninho, né? Você não pode deixar coisas erradas continuar. Então Deus já deu para nós a força e tem um sonho, que a nossa vida seja segundo a imagem de Cristo. Quem que vai ganhar com isso? Começa na nossa casa, né? E todo mundo vai ser abençoado. Eu quero encerrar aqui. Nós vamos ter uma apresentação das crianças agora, né? Pedir para as crianças já se preparar. Fiquem em pé para nós orar, agradecer a Deus.